vantajoso a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? Sabiam que a aposentadoria por invalidez não é mais para sempre? Isso mesmo. Após a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, ela não é mais vitalícia como antes. O aposentado por invalidez, ele pode ser convocado para perícia revisional da mesma forma do que quem recebe auxílio-doença. O salário na aposentadoria por invalidez, ele também é mais desvantajoso, porque ele não é pago na integralidade do seu salário. No auxílio-doença, você vai ter um salário de benefício de 91%. Na aposentadoria por invalidez, o seu salário de benefício vai ser 60%. Então, hoje, o auxílio-doença, ele é muito mais vantajoso do que a aposentadoria por invalidez. Mas atenção, se você recebe auxílio-doença desde antes da reforma da Previdência e o INSS agora deu uma de bonzinho e te aposentou, ele não pode diminuir o seu salário, porque você preencheu os requisitos antes da reforma. Portanto, se você recebia auxílio-doença desde antes de 2019 e teve uma aposentadoria por invalidez com um salário defasado, o INSS fez errado e você tem direito de postular esse direito judicialmente. Como pedir a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez antes só podia ser solicitada direto judicialmente. Você tinha um processo judicial, o perito, se ele atestasse que a sua incapacidade era permanente, lá você tinha essa concessão da aposentadoria. No INSS, obrigatoriamente você tinha que passar pelo auxílio-doença, então depois você teria essa concessão automática pelo INSS. Hoje, lá no portal do meu INSS, tem um link para você entrar e pedir direto a aposentadoria por invalidez. Mas por que o INSS está sendo tão bonzinho? Ele está sendo tão bonzinho porque hoje ele prefere pagar a aposentadoria por invalidez do que pagar auxílio-doença. Muitos segurados vão fazer perícia revisional, estão voltando de lá com a aposentadoria por invalidez. Mas atenção, se você recebia auxílio-doença desde antes de 2019, que foi a data da reforma da Previdência, o INSS não pode simplesmente diminuir o seu salário na concessão dessa aposentadoria por invalidez, porque você tem direito adquirido desde antes da reforma. Nesses casos, o salário da sua aposentadoria por invalidez tem que ser o mesmo salário do auxílio-doença. Se o INSS lesar esse direito seu, busque o auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário e faça valer os seus direitos. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona esse processo de auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez no âmbito judicial. Assim que você entra com o processo, o advogado envia o seu processo lá para o juiz marca a perícia. Na perícia médica, o perito vai analisar se é caso de auxílio-doença, se é caso de aposentadoria por invalidez. Quando que é caso de auxílio-doença? Quando você tem uma incapacidade temporária. Se a sua incapacidade for permanente, vai ser aposentadoria por invalidez. Passou na perícia, foi definido que é aposentadoria por invalidez, o processo vai para o juiz dá a sentença e então você vai ter judicialmente a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Isso não te exime da obrigação de fazer perícia médica. Portanto, manter os seus dados atualizados no INSS é de suma importância, para que caso eles queiram te convocar para uma perícia médica, eles encontrem os seus dados.